falar sobre física e biologia quântica. Na verdade, a biologia quântica aqui é uma desculpa para falar de física quântica. A biologia quântica está muito na moda atualmente. Então, tem uma analogia famosa em física que faz a analogia do universo como se fosse um teatro, e os atores dessa peça de teatro são as partículas e as ondas. E o palco do teatro, onde a ação acontece, é o espaço e o tempo. E daí eu acrescentei nessa analogia que os campos, as forças, a energia é o texto dessa peça de teatro. Na física clássica, eu coloquei aqui as partes mais importantes da física clássica. A ótica, né, tudo que é relacionado com luz, a ondulatória, o estudo das ondas, a mecânica clássica, com sua famosa equação F igual a ma, né, força resultante igual a massa vezes aceleração, isso dá a dinâmica dos corpos materiais, a termodinâmica, que nós estudamos aqui, o eletromagnetismo também nós estudamos, e no eletromagnetismo, Maxwell concluiu que era possível ter ondas eletromagnéticas, ele trabalhando com as equações do eletromagnetismo, para campos elétricos e magnéticos, ele chegou na equação de onda de D'Alembert, que é uma equação de onda era conhecida muito antes dele. E a luz, que é uma onda eletromagnética, ela se propaga como uma onda, mas como uma onda igual com a equação de D'Alembert. Outra coisa que era bem estabelecida até o final do século XIX era a espectroscopia, que é o estudo da interação, da emissão de luz ou da interação de luz com a matéria. Se sabia muita coisa, mas não conseguiam explicar os fenômenos da espectroscopia. Bom, esses atores da física clássica, as partículas e as ondas, eles têm características muito distintas. Então, as partículas têm massa, as ondas não têm massa. As partículas têm carga elétrica, as ondas não têm carga elétrica, mas elas têm frequência e comprimento de onda. As partículas têm posição e velocidade. A gente não consegue definir posição e velocidade, posição para as ondas. Velocidade elas têm. A velocidade das partículas pode ser zero. Você pode ter uma partícula parada, pelo menos na mecânica clássica. As ondas, você não tem uma onda parada. Ela nunca tem velocidade zero, porque senão ela não é uma onda. As duas, partículas e ondas têm energia. A gente pode falar de trajetória para as partículas. O que é trajetória? É a posição e a velocidade em cada instante de tempo. Você conhece posição e velocidade das partículas. E as ondas, algumas vezes, a gente pode traçar para a luz, raios de luz, né? Uma coisa que seria próxima da trajetória, mas não é exatamente isso, mas é parecido. Mas, enfim, esses atores são atores completamente diferentes, eles são independentes, digamos assim, na física clássica. Continuando nessa análise, então, eu já falei que as partículas têm massa e energia, as ondas não têm massa, mas têm energia. As partículas ocupam um volume diminuto no espaço, um volume bem pequenininho. As ondas, elas se estendem pelo espaço e pelo tempo. As partículas caminham em linha reta na ausência de força. As ondas, elas podem sofrer difração, que é desvio, e interferência, né? A gente estudou aqui difração e interferência. Duas partículas não podem ocupar o mesmo volume ao mesmo tempo, não há sobreposição de partículas. Agora, as ondas, a gente conhece a interferência das ondas, ou seja, elas podem ocupar
o mesmo volume simultaneamente. As partículas não ultrapassam barreiras de energia potencial maiores que a sua energia cinética. Já as ondas, quando encontram uma barreira, por exemplo, interface entre dois meios, o que acontece? Uma parte da onda refletida, uma parte absorvida e outra atravessa, ela é transmitida. Tendo ou não energia suficiente para ultrapassar a barreira, as ondas, uma parte da onda vai ultrapassar essa barreira. Então, na questão da superposição de ondas, né, a interferência, a gente tem como exemplos aqui a iridescência e as cores estruturais. Então, aqui tem Oi? Aqui tem um filme de sabão. Vocês conseguem ver eu apontando o cursor? Então, aqui tem um filme de sabão, no Erlenmeyer, professor Tufari que fez, e a gente pode ver aqui essas cores, não são as mesmas cores do arco-íris, né? São cores secundárias, complementares, que aparecem por causa da interferência destrutiva de comprimentos de onda. E aqui no pescoço das pombas tem iridescência, tem cores iridescentes, tem esse meu vídeo aqui, iridescência em pombos, que eu indiquei para vocês, provavelmente alguns assistiram. Bom, então, o que é o tunelamento clássico? Ele ocorre com qualquer onda, e não ocorre como partículas, como eu já falei. Então, atravessar barreiras de potencial. Então, aqui eu tenho uma bolinha, está representando uma partícula, ela tem massa e velocidade. Se ela tem massa e velocidade, supondo que não tem atrito aqui, ela está escorregando sem atrito, ela pode subir essa montanha. E essa montanha está representando um potencial gravitacional. Ela vai subir essa montanha e passar para o outro lado, se ela tiver velocidade suficiente. Então, a velocidade define uma energia cinética, e se essa energia cinética for maior ou igual à energia potencial dada por essa altura aqui, essa bolinha pode ultrapassar essa barreira. Então, a energia potencial é massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura. Então, essa altura determina essa energia potencial para a partícula de massa m no campo gravitacional. Então, se ela tiver energia cinética maior ou igual à energia potencial, ela consegue ultrapassar essa barreira. Isso vale para partículas. Se a velocidade for menor do que se essa energia cinética for menor que a energia potencial, ela vai até um dado ponto da montanha e volta. Isso ocorre para as partículas, ou seja, partículas não ultrapassam barreiras de potencial se não tiver energia cinética suficiente. Agora, as ondas, como eu já falei, elas podem atravessar barreiras de potencial. E aí, você já usou o vidro como espelho? Do outro lado? Muito bom, muito obrigada. Quando está escuro do outro lado, a gente consegue usar o vidro como espelho. Quando está muito claro do outro lado, a gente não consegue usar o vidro como espelho, porque a luz que vem do lado de lá, ela ofusca a pequena intensidade de luz que é refletida. Ofusca ela é muito, se está claro do outro lado, a luz que vem do outro lado tem intensidade maior do que a pequena intensidade que é refletida. Mas se do outro lado estiver escuro, a pequena intensidade que é refletida é suficiente para a gente usar o vidro como espelho. Esse exemplo é para mostrar para vocês uma situação que, bom, você sabe que a luz visível, ela atravessa o vidro, ou seja, o vidro é transparente à luz visível. De outro modo, a luz visível tem energia suficiente para atravessar o vidro. Só que uma pequena parte dessa energia da luz não atravessa. Quando ela encontra essa interface, é uma barreira de potencial, uma pequena parte é refletida. Então, isso aqui é um exemplo para vocês de que ondas
não são como partículas, e mesmo classicamente, elas tanto podem atravessar barreiras de potencial, que elas não têm energia suficiente, como elas também são refletidas por barreiras de potencial, mesmo tendo energia suficiente para ultrapassar essa barreira de potencial. Bom, e aqui eu estou mostrando para vocês uma fotografia feita pelo professor Alberto Tofali. São duas fotografias, na verdade. Elas foram imagem da semana num site da Sociedade Americana de Ótica, em abril de 2016. Aqui, o que está acontecendo aqui? Tem um feixe laser verde que está entrando aqui por baixo de uma taça. Isso aqui é uma taça com água, né? Uma taça, parece aquelas taças de vinho, com água. O laser está entrando aqui por baixo, está refletindo aqui e tem uma reflexão interna total. A reflexão interna total acontece acima de um determinado raio, acima de um determinado ângulo de incidência, você tem reflexão interna total. Então, toda a luz aqui está sendo refletida internamente dentro da água. Aí o professor colocou o dedo aqui. Olha aqui, ele colocou o dedo aonde está na região que tem a reflexão interna total. O laser ainda está entrando aqui embaixo, mas ele deixou de ser refletido. Isso daqui se chama reflexão interna total frustrada. E por que isso acontece? Porque existe um pouco de energia dessa onda do laser que está saindo, que está atravessando o vidro. É um pouquinho só. Quando não tem nada encostando no vidro, acontece a reflexão interna total. Mas quando ele coloca o dedo aqui, ele frustra a reflexão interna total, ou seja, a luz está saindo, atravessando o vidro aqui. Esse fenômeno é um fenômeno de tunelamento, e a gente chama de tunelamento clássico, porque ele acontece por uma onda clássica como a luz. E uma aplicação desse fenômeno são as telas touchscreen, por exemplo, as telas dos celulares, dos tablets, que a gente toca na tela e o aparelho sabe onde a gente tocou, está usando esse fenômeno aqui, porque tem LEDs iluminando a tela e está acontecendo a reflexão interna total. Se você toca na tela em algum ponto, você frustra essa reflexão interna total e o aparelho sabe aonde você tocou por causa desse efeito de tunelamento da luz. Então, um tunelamento que a gente chama de clássico, porque não é da mecânica quântica. Então, tunelamento é uma coisa que já era muito conhecida para as ondas. Agora, falando de tunelamento quântico. Bom, quando a gente fala de tunelamento quântico, a gente está falando de partículas subatômicas, que têm massa, como os elétrons, os prótons e os átomos, que vão atravessar barreiras de potencial, mesmo sem ter energia suficiente. Isso vai contra a mecânica clássica, contra a física clássica, como eu já falei. Isso ocorre porque essas partículas subatômicas, elas estão se propagando como onda, e não como partícula. E as ondas, elas ocupam um volume e duram um certo intervalo de tempo. E tem muitos equívocos na interpretação do tunelamento quântico. As pessoas fazem bastante analogias que eram para ajudar a entender, mas as pessoas adotam a analogia e ficam com uma impressão que eu considero errônea do efeito de tunelamento quântico. Então, primeiro, as pessoas falam assim, mas essas partículas estão atravessando o espaço vazio. Realmente, elas estão atravessando o espaço vazio. Mas todo espaço é vazio.
E eu pus vazio entre aspas. Por que eu estou falando que todo espaço é vazio? Quando a gente olha para a matéria sólida não parece vazia, parece? Não, não parece. Hã? Não parece, não parece. Não parece, mas depois que vocês estudaram a experiência de Rutherford, o átomo é um grande vazio, não é? Não é um espaço entre os átomos. Cada átomo é um grande espaço vazio, onde os elétrons ficam voando ao redor do núcleo, num grande espaço vazio. O núcleo, ele é denso, mas ele é muito, muito pequenininho dentro do átomo, e o átomo é um grande espaço vazio. E as coisas são feitas de átomos, ou seja, as coisas são feitas de um grande espaço vazio. Então, o que a gente tem a impressão de que a matéria sólida é preenchida. Por que a gente tem essa impressão? Porque tem os campos elétricos dessas partículas subatômicas carregadas que têm repulsão e atração. Então, se eu quiser enfiar o meu dedo na mesa, por que eu não consigo enfiar meu dedo na mesa, já que a mesa é um grande espaço vazio? Por que eu não consigo enfiar meu dedo na mesa? Por quê? Porque tem uma coesão no material. Os átomos e as partículas, elas têm essa coesão, elas têm essas forças atrativas que mantêm elas bem próximas umas das outras, mas num grande espaço vazio. Eu consigo enfiar meu dedo, por exemplo, numa mesa, mas eu consigo enfiar meu dedo dentro de um copo com água, eu consigo enfiar meu dedo na água. Por quê? Porque daí a coesão das moléculas de água é muito menor do que as moléculas de um sólido. Mas isso tudo é para falar para vocês que, no tunelamento quântico, as partículas estão, sim, atravessando espaço vazio, porque a matéria é um grande vazio. Outra concepção que eu acho errada é o pessoal fala assim, a partícula encontra uma barreira, ela some de um lado e aparece do outro lado da barreira. Mas a gente não tem essa concepção na mecânica quântica, porque quando a partícula está se propagando como onda, que é o caso, a gente não sabe onde a partícula está. E ela não sumiu num lugar e apareceu em outro lugar. A gente simplesmente não sabia onde ela estava. A gente só tem informação de uma região do espaço onde ela está. E essa região do espaço inclui o outro lado da barreira. Então, a gente fala que tem uma probabilidade da partícula aparecer do outro lado da barreira, né, atravessar a barreira. Por quê? Porque a onda de probabilidade dela atravessa a barreira. Por quê? Por causa do tunelamento. Tunelamento é onda atravessando barreira. Exemplos de tunelamento quântico. A gente usa todo dia. Os pendrives, os cartões de memória, né, que são as memórias flash e outros componentes eletrônicos, usam tunelamento quântico. Microscópio de varredura por tunelamento, a gente pode ver átomos, é outro exemplo. E as reações de fusão nuclear no Sol. O Sol, ele é morno comparado com outras estrelas. A temperatura dele não é alta o bastante para que os prótons tenham velocidade suficiente para ultrapassar a barreira de repulsão elétrica. Então, o que é isso? Então, o Sol, ele é feito basicamente de muitos prótons, que são partículas positivamente carregadas, e eu tenho prótons, que são, os dois prótons são positivos. Tem uma repulsão entre os prótons. Para ocorrer a fusão nuclear, esses prótons têm que chegar muito próximo, de tal forma que a força nuclear segure eles contra a repulsão elétrica. A força elétrica quer repelir, eles querem fazer um ficar longe do outro. Mas se eles conseguirem chegar perto o suficiente para que a força nuclear forte colhe no outro, aí vai acontecer a fusão
a fusão nuclear e vai ser feito outros átomos, né? Então, o primeiro átomo que é feito é o átomo de hélio no Sol e nas estrelas. Então, em geral, as estrelas são muito quentes, elas têm uma temperatura muito alta. Se vocês se lembrarem, temperatura alta significa uma grande média de velocidades. Temperatura alta significa que eu tenho algumas partículas que têm velocidades muito grandes. Então, os prótons que têm velocidade muito grande, se tiver energia cinética suficiente para ultrapassar a barreira de repulsão elétrica, elas se tocam e colam uma na outra. Isso acontece na maior parte das estrelas. O nosso Sol, como eu falei, ele é morno. Então, elas não têm velocidade suficiente para ultrapassar essa barreira. O que significa? Significa que os prótons chegariam até uma determinada distância e não colariam. Mas, pelo tunelamento quântico, existe uma pequena probabilidade dos prótons, como eles estão se propagando como onda, existe uma pequena probabilidade dessas ondas se fundirem. A probabilidade é pequena, em geral, o tunelamento quântico tem probabilidade pequena de acontecer, mas no Sol, como está o tempo todo acontecendo choques entre prótons, uma pequena parte desses choques resulta em fusão nuclear, e isso libera energia suficiente para o Sol aquecer o sistema solar, né? Ou aquecer aqui a nossa parte do sistema solar. Isso é a fonte da luz solar que possibilita a vida na Terra. Então, o tunelamento quântico, ele é muito importante para nós. E aqui está um exemplo de tunelamento quântico na microscopia de tunelamento. E essa imagem que vocês estão vendo aí, tem um monte de morrinhos, né? Esses morrinhos são átomos de ouro, então isso daí é uma superfície de um pedacinho de ouro, e com o tunelamento quântico, você consegue ver, entre aspas, né, os átomos de ouro. E eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui um link da Wikipedia, a gente vai ver uma representação do tunelamento quântico. Provavelmente eu vou... Então, vamos lá. Aqui é uma representação da Wikipedia com quântico. Então, você tem ondas que estão sendo mandadas desse quadradinho para essa barreira aqui, eles estão diminuindo a largura da barreira, e chega uma hora que a onda passa. Vou começar de novo do início. Então, esse retângulo aqui é uma fonte de ondas, está mandando onda, a onda não está atravessando a barreira, porque a barreira é muito larga. Eles vão diminuindo a largura da barreira até que uma parte da onda passa. Uma parte é refletida também. Então, a barreira vai diminuindo e vai passando mais da onda. E logo em seguida vem uma representação do microscópio de tunelamento. Então, aí, a ponta do microscópio de tunelamento, ele vai passando, ele não chega a tocar na superfície do material, mas por tunelamento, os elétrons pulam dos átomos para essa ponta aí, fazendo a imagem da microscopia de tunelamento. Estou mostrando aqui a imagem sendo feita. Então, é isso. Então, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, ela foi feita daquela forma. Você tem uma ponta metálica muito fina, que vai sendo passada perto da superfície da amostra, e ela não toca a amostra.
Então, tem um ar, tem um pedaço, um espaçozinho de ar entre a ponta e a superfície do material. Mais elétrons ultrapassam esse espaçozinho de ar por tunelamento quântico, e assim você faz esse tipo de imagem. Então, aqui tem duas montanhazinhas brancas num plano, e a montanha aí, essas montanhas estão representando o que a gente chama de pacotes de onda. Então, as partículas quânticas, elas estão representadas por esses pacotes de onda. Quanto mais alto essa montanha, maior a probabilidade. Então, bem no centro desses círculos, desses dois círculos nesse plano marrom, você tem uma probabilidade maior de encontrar as partículas no centro desse círculo. Então, essa montanha está representando a probabilidade. E aqui agora eu vou tocar, vai mostrar o choque entre duas partículas, né? Partículas quânticas se propagando como ondas, pacotes de onda. De novo. Olha aqui as franjas de interferência. Né? A gente estudou interferência, quando a gente sobrepõe ondas, mesmo que sejam ondas de probabilidade, tem interferência. Então, aqui, o que aconteceu? Duas partículas se chocaram. Uma veio da esquerda e uma veio da direita. Eu não sei se elas bateram uma na outra e voltaram, ou se elas ultrapassaram uma a outra. Foi a que vinha da direita continuou indo para a esquerda, a que vinha da esquerda continuou indo para a direita. Eu não sei dizer se elas fizeram isso ou isso. Eu não sei se elas fizeram isso ou se elas fizeram isso. Por quê? Na mecânica quântica, a gente não tem informação da trajetória da partícula. Na física clássica, a gente sabe posição e velocidade a todo instante, a gente consegue traçar uma trajetória. Na mecânica quântica, a gente não tem trajetória, a gente não sabe exatamente onde está a partícula. O que a gente sabe de cada uma dessas partículas? Que tem uma probabilidade grande delas estarem aqui dentro desse círculo, nesse plano marrom aqui. A probabilidade maior é delas estarem no centro, mas eu posso dizer que elas estão nesse centro aqui? Não. Eu só tenho informação da probabilidade. Eu não tenho uma trajetória. Eu vou mostrar um outro vídeo. Agora um vídeo de uma partícula se chocando com uma parede. Então, é o mesmo tipo de representação. Olha aí a partícula tunelando a barreira. E olha as franjas de interferência. Por que tem franja de interferência aqui? Porque uma parte da onda bateu na barreira e está voltando para trás. E ela vai interferir com a parte da onda que está chegando. Então, do lado esquerdo da barreira tem interferência. Por quê? Porque eu tenho a sobreposição da parte da onda que foi refletida com a parte da onda que ainda está chegando. E uma parte da onda ultrapassa para o outro lado da barreira e uma parte volta. Então, isso é tunelamento. Isso aqui vale para com esse pacote de ondas. Então, isso está representando partículas subatômicas. Eu só tenho, então, informação da probabilidade. E se eu tenho informação da probabilidade, isso pode representar, por exemplo, várias partículas, pode representar uma partícula só. Então, se eu posso jogar partículas nessa parede todas ao mesmo tempo, eu posso jogar uma de cada vez. Se eu jogar uma partícula de cada vez nessa barreira, o que aconteceu aqui? Uma parte da probabilidade atravessou a barreira. Significa que eu tenho uma parte de probabilidade de encontrar dessa partícula ter atravessado essa barreira.
Bom, tem como eu saber se a partícula atravessou ou não a barreira? Tem, se eu colocar um detetor do outro lado e detectar a partícula do outro lado. Já foi feito e é feito muitos experimentos que mostram que essas probabilidades calculadas pela equação de onda de Schrödinger, da função de onda, elas explicam perfeitamente os resultados experimentais. Então, isso é um fenômeno que ocorre na realidade. Bom, aqui tem outros vídeos, mas não vou mostrar tudo, senão não dá tempo. Um outro fenômeno importante da mecânica quântica, da física quântica, é o que se chama de coerência quântica. Coerência quântica. Na física clássica, o estado das partículas, ele é definido por posição e velocidade, ou seja, o estado de movimento das partículas é por posição e velocidade. Se eu souber posição e velocidade, com as equações do movimento de Newton, eu defino toda a dinâmica dessa partícula. Na física quântica, o estado é dado pela função de onda, que a gente chama de psi, que está relacionada com a probabilidade de encontrar a partícula numa posição x e num instante de tempo t. O estado quântico, ele pode ser uma sobreposição de ondas, né? O pacote de ondas que eu mostrei para vocês, nesses vídeos, é sobreposição de ondas. Então, a gente diz que a partícula parece estar em vários lugares ao mesmo tempo, quando ela está se propagando como onda, né? Esse estado de sobreposição de ondas. As esquisitices da mecânica quântica, todas elas, têm a ver com o fato das partículas estarem se comportando como ondas. Quando vocês ouvirem falar em coerência quântica, é a propagação como onda. Então, as partículas estão se propagando como onda, mas quando elas interagem com algo, elas vão perder a coerência. Então, vocês já estudaram que quando a partícula interage com uma outra partícula, interage com a matéria, ela vai interagir como partícula e não como onda. Então, vai acontecer a decoerência, ou seja, vai perder a coerência. A gente também fala aqui em colapso da função de onda. Então, a partícula estava se propagando como onda, quando foi interagir com alguma coisa, a função de onda que ocupava um volume, uma área, ela colapsa para um ponto, que é o ponto onde está a partícula. Então, a gente fala em colapso da função de onda. E isso não precisa ser, essa interação não precisa ser um detetor pertencente a seres humanos, não precisa ter uma coerência, não precisa ter uma consciência querendo saber onde está a partícula. Basta que a partícula interaja com outra partícula, ela perde essa natureza ondulatória, perde a coerência e acontece a decoerência. Bom, aqui tem uma lista de eventos importantes para a mecânica quântica, mas eu só queria ressaltar aqui a história da dinâmica. Em 1686, Newton descreveu a dinâmica das partículas, são os corpos. Então, está aqui a equação, a segunda lei de Newton, força resultante é igual à derivada temporal do momento, que é massa vezes velocidade. Isso daqui é a famosa força resultante igual a massa vezes aceleração, onde a aceleração é a derivada segunda da posição. Eu sei que vocês já estudaram cálculo, né? Então, vocês têm ideia do que seja derivada em relação ao tempo. Eu falei do Maxwell, que descobriu as ondas eletromagnéticas, isso foi em 1865, e ele chegou na equação de onda de D'Alembert. Na verdade, na equação de Euler, né? Porque o Euler fez essa equação para 3 dimensões. Mas, enfim, em uma dimensão, essa equação de onda de D'Alembert é essa que está aqui. Eu tenho derivada segunda na posição e derivada segunda no tempo. Então, E aqui está representando o campo elétrico. Então, a derivada segunda em relação à posição
é proporcional à derivada segunda em relação ao tempo, e a constante de proporcionalidade é 1 sobre c ao quadrado, onde c é a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas. A luz, por exemplo. Bom, daí, em 1926, Schrödinger chegou na equação de onda para as partículas. Então, bom, antes de ir para o Schrödinger, eu estava falando aqui do Maxwell, equação de D'Alembert, essa equação de onda para luz. Daí, em 1905, Einstein escreveu a relatividade especial e o efeito fotoelétrico, onde ele colocou a quantização da luz, né, os fótons, a dualidade onda-partícula. Ele também colocou a relação massa e energia, e a luz, ela não tem massa de repouso, mas ela tem momento linear. Então, é uma coisa interessante que veio aqui da relatividade especial de Einstein. A luz, apesar dela não ter massa de repouso, ela tem momento linear. Bom, e daí, Einstein falou da luz, que já era dada como onda eletromagnética, se comportando como partícula. Daí, em 1929, de Broglie postulou que as partículas se comportavam como ondas, né? Vocês até leram no Hewitt sobre isso. Nessa época do de Broglie, falavam em ondas de matéria. Daí veio o Schrödinger e descreveu a equação de onda para as partículas. Então, é uma equação de onda para as partículas subatômicas que têm massa, carga elétrica, né? Essa equação de onda de Schrödinger está aqui do lado. Essa é uma equação de onda de Schrödinger para partícula livre, quando eu não tenho nenhum potencial. Então, aqui eu tenho, em vez de campo elétrico, é a função de onda psi, e eu tenho a derivada segunda na posição, proporcional à derivada primeira no tempo. Então, ela tem um pouco de diferença da equação de onda para a luz. Então, a equação de onda para as partículas subatômicas era um pouco diferente da equação de onda para a luz. E uma coisa muito importante que tem aqui nessa equação é esse I. Esse I é o imaginário, a raiz quadrada de menos 1. Então, a função de onda psi, ela é uma função de números complexos, tá? Então, é um outro detalhe aí de diferença entre a luz, as ondas de luz e as ondas das partículas subatômicas. Bom, depois que Schrödinger colocou essa equação, em 1927, um experimento de Davidson e Germer comprovou os elétrons se comportando como ondas. E daí veio, depois disso, a interpretação dessas ondas como ondas de probabilidade, não ondas de matéria, né? Porque até na época de 1926, o pessoal ainda estava achando que eram ondas de matéria, como, por exemplo, as ondas na água, né? É uma onda que acontece no meio material. Daí veio a interpretação que não são ondas de matéria, são ondas de probabilidade. Na verdade, o módulo ao quadrado da função de onda, né? O psi ao quadrado é uma densidade de probabilidade. Bom, a espectroscopia, ela estava muito bem desenvolvida já no final do século XIX, início do século XX. E aqui, do lado direito, a gente tem uma lâmpada de mercúrio, que serve como germicida. Ela é usada, por exemplo, no tratamento de esgoto. Então, é uma lâmpada de mercúrio, ou seja, gás rarefeito, vocês estudaram no Hewitt. Aqui estão as raias de emissão do mercúrio. Então, aqui eu tenho raias, linhas, né? A gente fala esse é um espectro de emissão, aqui são as raias, as linhas espectroscópicas do mercúrio. Do lado esquerdo, tem o espectro que a gente fez na EASH com uma lâmpada espectral de mercúrio, uma grade de difração,
aqui está a imagem da lâmpada e aqui a imagem das raias, aqui amplificando a imagem das raias, para a lâmpada de mercúrio. O que é a lâmpada espectral de mercúrio? Só tem mercúrio com baixa pressão. Aí no vídeo que eu indiquei para vocês, espectro de lâmpadas do cotidiano com CD desencapado, eu, com esse aparato bem simples, eu retratei espectro, por exemplo, de uma lâmpada incandescente, espectro, por exemplo, de uma lâmpada incandescente, aqui um espectro contínuo, aqui é como você vê, né, você pode ver isso daqui com seus próprios olhos, e aqui está um gráfico que eu levantei da intensidade da luz em função do comprimento de onda, indo aqui do vermelho até, aliás, do azul até o infravermelho. Então, eu tenho esse espectro aqui a gente chama de um espectro de incandescência ou espectro de radiação de corpo negro, né? Então, se vocês se lembram, Max Planck fundou a mecânica quântica explicando esse espectro contínuo de radiação de corpo negro ou radiação de corpos incandescentes. E, para explicar esse espectro contínuo, ele quantizou a energia dos constituintes da matéria, ou seja, ele teve que postular que a energia dos átomos era quantizada, só existia em determinados níveis de energia, ela não podia variar continuamente. Parece um pouco contraditório que essa suposição, ele tem que fazer essa suposição para explicar um espectro que é contínuo, né? Então, o espectro é contínuo, mas a energia dos constituintes, dos átomos, ela é descontínua. E o Max Planck fez essa suposição e ele achava que era uma suposição temporária, né? Que depois iam descobrir que não era isso. Que seria só alguma coisa, uma explicação temporária, mas isso deu nascimento à mecânica quântica. Bom, nesse mesmo vídeo tem aqui essa luminária com essa lâmpada fluorescente e esse espectro aqui que eu fiz com o CD da lâmpada fluorescente. E aqui, nesse gráfico, mostrando, então, o espectro, a intensidade da luz em função do comprimento de onda, e aí vocês podem ver a parte. Então, esse espectro, ele tem uma parte contínua e uma parte descontínua, né? Então, a parte descontínua são as raias. Você pode ver as raias aqui, nessa mancha colorida, você tem linhas bem intensas, que são raias, elas correspondem a esses picos nesse gráfico. Então, a parte contínua, vocês já sabem que vem da fluorescência da lâmpada, no pozinho que tem no vidro da lâmpada, e as raias, esses picos muito intensos vêm da emissão do gás mercúrio dentro da lâmpada. Aqui tem uma lâmpada de vapor de sódio, onde a gente pode ver espectro de raias também, é uma lâmpada de iluminação pública. E a explicação da diferença entre um espectro contínuo emitido por sólidos incandescentes, não só sólidos, como líquidos incandescentes também, como lava e o magma, né, de vulcões, eles são incandescentes também. Então, sólidos e líquidos têm os átomos muito próximos uns dos outros. E os gases têm átomos que estão bem distantes uns dos outros. E a explicação para as transições eletrônicas possíveis é que nos átomos de um gás, a gente tem as transições eletrônicas acontecendo só dentro do átomo. Então, a gente vai ter o espectro de raias. Então, as raias são comprimentos de onda característicos que identificam quimicamente esse gás. É uma identificação química. Quando você tem sólidos e líquidos, e eles estão muito perto,
as transições eletrônicas possíveis acontecem entre diferentes átomos e diferentes camadas dentro dos átomos, mas diferentes átomos. Um elétron de um átomo vai parar no outro. Então, você tem um número infinito de possibilidades. Apesar da energia dentro dos átomos ser quantizada, você tem uma quantidade muito grande de transições eletrônicas possíveis. E essa é a explicação por que você tem espectros de raia, o espectro contínuo da emissão de gás, e o espectro contínuo da emissão de luz por sólidos. Então, está aqui o espectro de novo, da lâmpada incandescente, e aqui o que a gente pode ver com o CD. A lâmpada fluorescente está aqui. A lâmpada fluorescente tem o gás mercúrio lá dentro, né? Tem o gás mercúrio emitindo as suas raias, e aqui eu coloquei essa foto da lâmpada espectral de mercúrio, para a gente comparar as raias da lâmpada espectral de mercúrio que a gente tem na IASH com as raias da lâmpada fluorescente. A gente pode perceber que são os mesmos comprimentos de onda. Nesse gráfico aqui, esse violeta que aparece tanto aqui, tanto nessa foto quanto nessa foto, ele não aparece aqui nesse gráfico porque o equipamento que eu usei não era sensível a esse comprimento de onda. Então, aqui está aparecendo esse azul, tem um azul bem fraquinho aqui, que não aparece aqui, mas aparece em outras, e esse pico grande é o pico verde, esse verde aqui, ó, ele tem 546 nanômetros, tá? Vai aparecer mais para frente aqui também. A gente vai ver um vídeo agora de música, uma paródia. Então, esse vídeo aqui é uma paródia do canal A Capela Science, é uma paródia de uma música do Ed Sheeran. Então, nessa paródia aqui, a gente vai ver um elétron e um próton formando um átomo de hidrogênio e até a gente chegar no nosso corpo, né? Esse vídeo é muito legal, esse vídeo, porque mostra desde um elétron se juntando com um próton, fazendo um átomo de hidrogênio, regido pelas leis da mecânica quântica, até chegar no nosso corpo, né? Então, mostra aí todas as etapas, digamos assim. E no refrão, né, ele fala bond with me, né? Se ligue comigo. Por quê? Porque você tem essa ligação entre os átomos, fazendo as moléculas e fazendo o nosso corpo, e essa ligação, essas ligações atômicas, elas são regidas pela mecânica quântica. As mesmas leis que regem a ligação entre um átomo, um elétron e um próton, são as mesmas leis que regem a ligação entre os átomos nas moléculas e as moléculas fazendo um corpo. Então, uma das coisas que é muito importante na mecânica quântica é o spin. A gente chama o spin também de momento angular intrínseco. Então, a gente viu na parte de eletricidade que cargas em movimento, cargas girando, fazem campo magnético, por exemplo. E um campo magnético, uma espira, né? Você pode pensar numa espira de corrente, ela vai interagir com o campo magnético também. E aqui, nessa representação do lado esquerdo, tem uma bolinha representando uma partícula subatômica, por exemplo, um elétron, é uma partícula carregada que está girando e tem, então, um momento angular de spin, ou seja, esse momento angular de spin está relacionado com um campo magnético, é como se fosse um pequeno imãzinho. E a gente sempre fala que essa é uma analogia, a gente faz analogia do spin
com a rotação. Porque em mecânica quântica, esse movimento de rotação intrínseco das partículas, ele não é igual ao que acontece na física clássica. Na física clássica, um corpo pode estar rodando ou pode estar parado, né? E você não tem uma quantização da rotação dos corpos na mecânica clássica. Mas na mecânica quântica, na física quântica, você tem estados diferentes de rotação desse spin, né? Não é uma rotação. E você não tem as partículas paradas. Uma partícula subatômica, ela não pode parar, ou seja, ela sempre tem um spin. E o spin tem uma coisa que a gente chama de precessão também. Aí do lado esquerdo aqui, está mostrando o spin de um elétron, por exemplo, ele pode, a rotação, esse spin, né, ele está representado como uma setinha vermelha aqui, que pode estar para cima ou para baixo. Então, pode ter um spin para cima ou um spin para baixo. Mas o que significa spin para cima? Significa que esse spin, essa setinha vermelha, ela está pressionando nesse círculo aqui. Então, é como se fosse um peão que está precessando, né? E aí, o momento angular intrínseco, ele tem esse valor aqui. Raiz de 3 sobre 2 vezes H cortado. O que é H cortado? A constante de Planck dividido por 2π. Então, o spin está sempre precessionando. Então, ele está sempre girando, assim, o spin está girando. E o que a gente tem quando você aplica um campo magnético, por exemplo, você tem a projeção desse spin num eixo Z, né, num eixo que a gente já está chamando de Z, e a projeção desse spin pode ser mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. E daí a gente fala que o spin do elétron pode ser mais meio ou menos meio. A unidade de medida aí é a constante de Planck dividido por 2π, que é H cortado. Então, o spin é uma grandeza quântica. A equação de onda de Schrödinger, quando a gente coloca um potencial central, né, então no átomo de hidrogênio, você tem o núcleo positivo, explica, né, e daí você tem que resolver, ela vai explicar a distribuição eletrônica. Então, isso daqui, né, em química geral, eu peguei nesse site aqui, tem aqui o diagrama de distribuição eletrônica de Pauling, né, com os subníveis aí, vocês devem ter feito isso no ensino médio. Aqui tem um exemplo da distribuição eletrônica do bário, que tem 56 elétrons, né? Então, Z igual a 56, e aqui está os subníveis em ordem crescente de energia. Então, está aí a distribuição eletrônica do bário. E, para cada subnível, você tem os orbitais, que são essas caixinhas, né? E tem a regra de exclusão de Pauli. A regra de exclusão de Pauli diz que em cada orbital só cabem 2 elétrons com spin apontando em sentidos opostos. Então, um elétron com uma setinha para cima, um elétron com uma setinha para baixo em cada caixinha. Ou seja, um elétron com spin mais meio e menos meio em cada caixinha. Mas você também tem a regra de Hund, que você tem dentro de cada subnível, você tem que colocar primeiro todos os elétrons para um lado e depois os elétrons que sobrarem para o outro lado, né? Vocês devem ter estudado isso também no ensino médio ou vão estudar em química. Mas todas essas regras aqui, elas são explicadas pela equação de onda de Schrödinger. A gente fala também, o pessoal de química chama a mecânica quântica de química teórica, né? Uma parte importante da química teórica é a mecânica quântica. Bom, nessas caixinhas aqui, então, cada orbital cabe um elétron para cima e um elétron para baixo. Eles têm que estar sempre em sentidos opostos.
Isso daqui é um jeito, por exemplo, de fazer um emaranhamento entre partículas. Eu ainda não falei o que é emaranhamento quântico, mas um jeito de fazer emaranhamento quântico é colocar, pôr elétrons em orbitais atômicos, por exemplo, ou em espaços bem confinados, espaços pequenos, os elétrons vão ter que ficar com os seus spins estão conectados, no sentido que o spin de um tem que ser no sentido oposto do spin do outro. Isso é uma lei da mecânica quântica. E isso vale para o elétron porque ele é um férmion. Mas posso falar disso mais tarde ou não. Bom, daí, um orbital é representado por uma nuvem eletrônica. Essa aqui é uma figura do Hewitt. Ele está mostrando pontinhos, né? Se você, pontinhos azuis aí, representando o elétron, o núcleo é esse ponto maior preto no centro. Então, se você medir a posição do elétron em instantes diferentes, ele colocou esses pontinhos aí representando as posições que você pode encontrar o elétron. E a gente fala em nuvem eletrônica, mas essa nuvem eletrônica pode ser de apenas um elétron, né? Acontece que o elétron tem um movimento dentro do orbital que a gente não sabe qual que é, porque ele está se propagando como onda, a gente não conhece a trajetória, e a gente fala que ele ocupa uma nuvem eletrônica, mesmo sendo um único elétron. E daí, a representação dos orbitais, né, atômicos, alguns veem isso em química também, elas podem ser esse tipo de representação aqui, mostrando superfícies tridimensionais, quer dizer, superfícies no espaço tridimensional. O que são essas superfícies? São superfícies que estão englobando um volume que tem uma determinada probabilidade de a gente encontrar o elétron dentro desse volume. Essa é um tipo de representação das soluções da equação de onda de Schrödinger. Um outro tipo de representação é essa daqui, onde você não tem superfícies, você tem aqui um degradê, né? Você tem essa escala aqui, quanto mais claro nessa escala, maior a probabilidade de você encontrar o elétron nessas áreas mais claras. Então, a gente pode ver aqui que os orbitais têm partes escuras e partes claras, né? Partes mais escuras e mais claras. As partes mais claras é onde tem mais probabilidade de encontrar o elétron. Então, está aqui, os orbitais S são orbitais esféricos, aí ele vai vir os orbitais P, PX, PY e PZ, né, são 3 orbitais do tipo P. Os orbitais do tipo D. O que eu quero que vocês vejam é quando ele coloca a sobreposição desses orbitais. Ele ainda está mostrando os orbitais D. Se você tiver um átomo que tem vários elétrons que estão ocupando todos esses orbitais, esse orbital Z aí é bem legal, parece uma chupeta, né? Quando se você tiver elétrons em todos esses orbitais, olha como que é a sobreposição dos orbitais. A gente tem ideia que os orbitais estão em camadas, como se fosse uma cebola, né? Mas não é. Olha, os orbitais, eles têm sobreposição, sobreposição espacial entre os orbitais. E o átomo parece uma bolinha, mas aqui parece uma bolinha, mas aqui é uma bolinha com gomos, né? Então, isso é para mostrar para vocês que os elétrons em orbitais diferentes, eles podem ocupar o mesmo volume, né? Quer dizer, eles podem ocupar a mesma posição dentro do átomo em instantes diferentes, estando em orbitais diferentes. Eu queria falar do efeito Zeeman.
Eu tenho esse vídeo aqui do efeito Zeeman no exploratório, que eu indiquei para vocês verem. Eu não vou passar ele aqui, senão não vai dar tempo. Mas o que é o efeito Zeeman? Você tem nesse meu vídeo aqui, que eu fiz lá em São Francisco, você tem uma lâmpada de mercúrio, aquele mesmo mercúrio, que é selecionado dessa lâmpada de mercúrio, aquele verde, de 546 nanômetros, e essa luz verde é colocada num interferômetro, então tem um aparato óptico que vai fazer interferência e vai mostrar essa imagem de interferência aqui com essas franjas. Acontece que no aparato a gente pode mexer num ímã e colocar o ímã próximo da lâmpada, né? Colocar, na verdade, a lâmpada no meio do ímã, aplicando um forte campo magnético dentro dessa lâmpada de mercúrio. E o que acontece com o padrão da luz verde do mercúrio? Ela abre em dois, então cada franja aqui abre em dois comprimentos de onda. Então, nesse diagrama aqui, dessas linhas aqui, quando eu não tenho o campo magnético externo, eu tenho uma linha aqui, um nível do orbital 3s para o orbital 3p. Essa transição eletrônica aqui, entre esses dois orbitais, emite um fóton verde, esse fóton verde que vocês estão vendo aí. Então, se eu não tenho campo magnético externo, eu tenho transição entre dois níveis, ou só uma transição possível, eu só tenho uma raia, uma cor, um comprimento de onda. Acontece que no orbital S e no orbital P, eu tenho mais de um elétron. Só que eles têm spins diferentes, né? Quando eu aplico o campo magnético externo, os spins dos elétrons podem estar no mesmo sentido do campo magnético ou no sentido oposto, né? Eu tenho elétron mais meio e menos meio. E vai dar energias magnéticas diferentes, o mais meio e o menos meio. Então, agora eu tenho várias transições possíveis e algumas têm a mesma energia. Então, a gente fala aqui em quebra de degenerescência. Esses elétrons, os dois elétrons que estavam aqui no orbital 3s, eles tinham só uma energia, mesmo com spins diferentes, eles tinham uma energia só. Quando a gente aplica campo magnético, eles vão ter diferentes energias, e daí você tem, então, outras possíveis transições, e a gente consegue ver isso aqui visualmente no efeito Zeeman. Tem uma coisa que é importante aqui, é que eu tenho elétrons com spins diferentes, na presença de um campo magnético, eles vão interagir diferente, porque um vai estar na direção do campo e outro vai estar contrário à direção do campo, eles têm energias ligeiramente diferentes, e isso é importante dentro da mecânica quântica, dentro do átomo. Isso é importante também, esse fenômeno é importante também para um exemplo da biologia quântica, que eu vou mostrar daqui a pouco. Dualidade onda-partícula, exemplo do gato. Então, vocês já ouviram falar do experimento do gato de Schrödinger, é um experimento de pensamento, eu vou passar mais rápido aqui, mas a questão o experimento é só um experimento de pensamento, a gente não consegue fazer esse experimento na realidade, né? Ainda bem para os gatos, e o experimento ele é planejado para que exista, assim, dentro de um intervalo de tempo, exista 50% de chance do gato estar vivo e 50% de chance do gato estar morto. Enquanto a caixa estiver fechada, a gente não sabe o estado do gato, a gente só tem informação da função de onda do gato que prevê essas probabilidades. Então, a gente fala que o estado quântico do gato é uma onda que tem essas duas possibilidades, de vivo e morto. E a gente pode brincar dizendo que o gato é um zumbi, ou seja, ele está morto e vivo ao mesmo tempo. E você pode perguntar, mas ele é realmente um zumbi? Ou seja, ele está realmente morto e vivo ao mesmo tempo? Esse tipo de pergunta está querendo saber, você está fazendo uma pergunta de partícula.
mas você só tem informação de onda. Enquanto você não abre a caixa, você só tem informação da função de onda, que é metade por cento vivo, metade por cento morto. Você não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. Ele é morto e vivo ao mesmo tempo? A gente não sabe. Eu acho que ou ele está morto ou ele está vivo, mas como você não sabe, você não tem como dizer. Então, quando a gente abre a caixa, a gente faz o que eu já falei, que é o colapso da função de onda. Então, quando a gente abre a caixa, você está interagindo com o gato. Então, ele não vai interagir como onda, ele vai interagir como partícula. A função de onda vai colapsar no estado de morto e no estado de vivo. E isso também é chamado de problema da medida. De novo, não preciso ter um experimentador, alguém pensando que, eu vou fazer tal medida para saber se a onda é partícula. A consciência não precisa ter uma consciência de um observador humano para fazer o colapso da função de onda. Se o ente quântico, se a partícula quântica que está se propagando como onda, se ela interage com qualquer coisa, isso já é o que a gente chama de problema de medida. Tem o colapso da função de onda e vai deixar de ser onda e vai se comportar como partícula. Bom, emaranhamento ou entrelaçamento quântico. Esse fenômeno ele foi chamado de ação fantasmagórica à distância, por Albert Einstein. E o que acontece? Eu tenho fortes correlações que fazem as medidas realizadas numa partícula parecerem influenciar instantaneamente outra partícula com a qual ela foi entrelaçada. E isso sugere algum tipo de influência que se propagando instantaneamente, acima da velocidade da luz, o que para Einstein era impossível. Então, Einstein bolou um experimento de pensamento para desbancar a mecânica quântica. E, na verdade, o que ele fez foi ajudar a desenvolver a mecânica quântica, né? Então, o que é o emaranhamento? Por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha com 2 elétrons, pode ser um daquele orbital atômico que eu falei. Eu tenho 2 elétrons emaranhados aqui. O que significa emaranhados? Eles estão enrolados, eles estão misturados, no seguinte sentido: se um elétron está com o spin para cima, o outro está com o spin para baixo. E eu tenho uma correlação entre os spins desses 2 elétrons. Se eu afasto esses elétrons, coloco um para o lado esquerdo e um para o lado direito, se eu faço uma medida nesse aqui do lado esquerdo e concluo que o spin desse elétron está para baixo, instantaneamente eu sei que o spin do outro elétron, que pode estar muito longe desse aqui, ele está com o spin para cima. E, então, é uma fonte de informação de alguma coisa que está longe e é instantânea. Então, eu tenho uma fonte instantânea de informação de alguma coisa que está longe. Isso daqui não tem problema com a relatividade do Einstein, porque isso daqui não pode ser usado para transmitir informação de maneira útil, tá? Mas o emaranhamento quântico é um dos fenômenos importantes da mecânica quântica. Física aplicada à biologia. Então, eu mostrei para vocês um vídeo na verdade, a paródia, né? A paródia da Capella Science. Por quê? Para mostrar para vocês que toda a matéria comum é feita de átomos e moléculas. Portanto, a sua dinâmica é descrita pela mecânica quântica. Então, a gente tem os átomos, a gente explica com a mecânica quântica, a forma das moléculas, a interação da luz com a matéria, né, a química teórica. Então, toda a matéria, não só a matéria viva, como a matéria morta também, é regida pelas leis da mecânica quântica. Acontece que, em geral, para a gente conseguir diferenciar a física clássica da física quântica, a gente só vai ter diferenciação em dimensões muito pequenas, né, por exemplo, dentro de um átomo,
temperaturas muito baixas e tempos muito curtos, isolamento muito grande também, para manter a coerência das ondas. Os processos biológicos, eles ocorrem em uma matéria que é morna, é úmida, é ruidosa, algumas moléculas são muito grandes. Então, a maioria dos fenômenos que acontecem na matéria comum, e na matéria viva também, podem ser explicados pela física clássica, que é mais simples. Obviamente que elas são explicadas pela mecânica quântica também, mas usando um modelo mais simples da física clássica, você consegue explicar vários fenômenos. A ideia da biologia quântica é que você encontre, né, eles querem encontrar fenômenos na matéria viva, né, nos processos biológicos, que sofram fenômenos da mecânica quântica que você não pode explicar com a física clássica. Então, a biologia quântica tem uma concepção por volta de 90 anos, porque, na verdade, ela nasceu junto com a mecânica quântica, e ela é uma área incipiente da ciência, ou seja, ela está nascendo ainda, apesar de já ter 90 anos. Por que ela é incipiente? Porque não existe ainda uma ciência bem estabelecida. De modo geral, a biologia quântica está tentando ser construída. Os seus proponentes estão seguindo os caminhos do método científico, estando na fase de comprovação de hipóteses através de experimentos. Uma questão fundamental dos pesquisadores envolvidos nessa área é como os fenômenos estranhos da física quântica estão relacionados com os processos moleculares presentes nos seres vivos. E quais são os fenômenos estranhos da mecânica quântica que estão servindo de base para a biologia quântica? O tunelamento quântico, a sobreposição quântica, o spin, o emaranhamento quântico. Então, eu já falei bastante sobre essas coisas. Vamos ver, então, o lado quântico da biologia, quais são os fenômenos onde estão procurando esses fenômenos quânticos nos processos vivos. Então, a fotossíntese, as enzimas, né, a catálise que ocorre nas enzimas, a olfação, o olfato, a mutação do DNA, a magnetonavegação dos pássaros, algoritmos de prions e o cérebro quântico. O cérebro quântico, alguns cientistas especulam que os efeitos quânticos poderiam ser subjacentes à consciência e cognição. Não existe um método científico claro e bem definido para verificar isso. Na verdade, isso daqui já foi descartado da biologia quântica, já se entende mais sobre a consciência, no fim eu vou voltar aqui, mas essa parte aqui já foi descartada. E eu vou falar um pouco sobre alguns desses aqui com mais detalhes, alguns desses fenômenos. Então, a fotossíntese. Então, a fotossíntese tem muitas evidências experimentais e teóricas, colocando a fotossíntese dentro dessa categoria de biologia quântica. A eficiência na absorção da luz na fotossíntese, quando uma planta absorve a luz do sol, a eficiência da absorção da luz não é grande, é só uma pequena parte da luz do sol que é absorvida. Mas, uma vez que foi absorvido um fóton, e aí você já tem um fenômeno quântico, né? Sempre que a matéria absorve um fóton de luz, isso é um fenômeno da mecânica quântica. Uma vez que um fóton é absorvido, essa energia, ela vai atravessar muitas moléculas de clorofila até chegar no centro de reação, onde essa energia vai ser usada. Acontece que esse processo de achar, entre aspas, o centro de reação, tem uma eficiência quase perfeita, praticamente 99% de eficiência, e ocorre num tempo muito curto. Então, a hipótese aqui é que uma partícula de excitação, chamada de exciton, então inventaram aí uma partícula, na verdade, essa partícula, o exciton,
ele é um elétron e um buraco, mais ou menos como tem nos LEDs, né, nos semicondutores, que vocês aprenderam, elétrons e buracos. Então, uma molécula de clorofila absorve um elétron, absorve um átomo, e absorve um fóton e excita um elétron. E aí, esse elétron vai sair de um átomo dessa molécula, e você vai ficar com um buraco na molécula e um elétron fora da molécula. E esse par elétron-buraco eles chamaram de exciton. Acontece que esse exciton, essa partícula de excitação, ela viaja e chega muito rápido no centro de reação. E ela viaja como uma onda, por vários caminhos ao mesmo tempo, achando o caminho menor e mais rápido. Essa é a hipótese. E a gente conhece fenômeno desse tipo com a luz. A luz viaja dessa forma, né? A luz viaja como onda, ela viaja dessa forma. Então, essa é a hipótese da física para a fotossíntese, explicando o tempo curto e a grande eficiência da fotossíntese. Ainda não, muita gente já dá isso como certo, que isso é realmente parte da biologia quântica, tem gente que ainda está um pouco reticente em relação à fotossíntese. O olfato. O olfato também tem evidências experimentais e teóricas. Por muito tempo, a gente entendeu o olfato como a interação entre a molécula de odor e o receptor numa relação entre chave e fechadura. Então, a molécula de odor chega no receptor, que está aqui tá dentro do nosso nariz, e a molécula de odor se encaixa no receptor como uma chave se encaixaria numa fechadura. Mas experimentos trocando o hidrogênio de moléculas de odor por deutério, né? O deutério é um hidrogênio pesado, que tem um nêutron no núcleo. Eles trocaram o hidrogênio por deutério, isso não modifica nem o formato, nem a química da molécula de odor, mas muda a massa desses átomos. Mudando a massa desses átomos, você muda as frequências naturais de oscilação das moléculas, né? Então, uma molécula, que tem vários átomos, ela tem frequências de oscilação, né? Por exemplo, a vibração da molécula tem essas frequências naturais, essas frequências de ressonância. Então, o que muda nessas moléculas, com o hidrogênio e o deutério, é só a massa que mudaria também, então, a frequência. E isso se mostrou, esse experimento, se mostrou que isso dava cheiro diferente. Então, a hipótese é que há um tunelamento de elétrons através da molécula encaixada. E a taxa desse tunelamento, ele depende das vibrações, das frequências de vibração da molécula-chave. Então, já existe uma técnica que usa esse fenômeno, chama espectroscopia inelástica de tunelamento de elétrons. Inclusive, já está sendo usada para sequenciamento rápido de DNA. Então, essa é a hipótese, é uma hipótese de tunelamento de elétrons. Aí ainda tem um problema, tem algumas coisas que não são explicadas, como a diferença de quiralidade, que não é explicada. Não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas o que a gente pode concluir por enquanto em relação ao olfato é que você precisa, no mínimo, desses dois fenômenos, são necessários para a gente entender o olfato. Então, primeiro, você tem a chave encaixando na fechadura e depois acontece o tunelamento de elétrons. Então, o olfato é uma das candidatas boas para a biologia quântica. Enzimas. Então, as enzimas são catalisadores de reações químicas. Desde os anos 80 já se conhece o tunelamento quântico entre elétrons e prótons que podem mudar de posição numa molécula. Não é entre elétrons e prótons, né? Então, você tem uma molécula e elétrons e prótons podem mudar de posição nessa molécula por tunelamento quântico. E tem outras evidências experimentais também, explicação teórica. Então, para as enzimas, a gente não tem dúvida de que realmente
são fenômeno da mecânica quântica. Mutação do DNA por tunelamento. Então, o DNA é feito por nucleotídeos, que são as bases nitrogenadas, e elas são ligadas umas nas outras com ligações de hidrogênio. Hidrogênio é um próton, né? Vocês se lembram? O núcleo do hidrogênio é um próton. Quando a dupla fita do DNA se abre para se duplicar, um próton pode tunelar para um outro local, tá? Ele pode mudar de local dentro da molécula, mudando a base nitrogenada. Isso é uma mutação genética. Então, cálculos teóricos feitos pelo grupo do Jim Al-Khalili, que é um nome importante da área, Jim Al-Khalili, cálculos teóricos já concluíram que essa probabilidade ela é muito pequena, ou seja, é um evento raro de ocorrer. Significa o quê? Que ele ocorre de vez em quando, que é um efeito raro, mas como você tem isso acontecendo o tempo todo, milhões num corpo, então, de vez em quando acontece isso, mas eles acham que não é relevante, por exemplo, para a mutação genética. Outro fenômeno é a magnetorrecepção dos pássaros. Esse daqui é uma coisa que tem muitas evidências, mas são evidências comportamentais. Tem muitos experimentos sendo feitos, que dão fortes indícios, mas não dá para bater o martelo ainda se realmente é um efeito quântico ou não. O que acontece? Tem pássaros que seguiam, né, muitos pássaros seguiam pela orientação do campo magnético da Terra para se locomover no globo terrestre. E isso é dado fato experimental. Acontece que não se identifica um órgão onde eles façam essa detecção. E a hipótese é que o criptocromo, que é uma proteína sensível à luz que está na retina desses pássaros, que nesse criptocromo, nessa proteína, você tem elétrons emaranhados. Quando essa proteína absorve luz azul ou verde, não funciona para luz vermelha, então esses elétrons emaranhados vão absorver a luz, né? Um vai absorver a luz e vão se separar. Só que eles estão emaranhados, estavam emaranhados. Só que eles vão se separar e eles vão interagir diferentemente com o campo magnético da Terra. Lembra lá do efeito Zeeman que eu mostrei? Só que aqui é o campo magnético da Terra, não é um campo magnético de um ímã. Então, esses elétrons com spin para cima e spin para baixo, eles vão interagir diferentemente com o campo magnético da Terra, e na hora que eles se recombinam, vai ter algo diferente, e isso daqui geraria uma visão, entre aspas, do campo magnético. Ainda é bastante especulativo, apesar de várias evidências experimentais. Então, voltando aqui nessa tabela, eu coloquei aqui pontos de interrogação, né? Tem os algoritmos para Prions, mas eu não vou falar, porque nosso tempo já está acabando. Eu queria falar aqui, voltar aqui no caso, para reforçar que a escala de espaço, né, desses fenômenos é importante. Então, para esses fenômenos da mecânica quântica, eles vão acontecer em espaços bastante reduzidos, e a gente tem também a escala de tempo, né, o tempo é bastante importante aqui. Bom, eu vou finalizar, para vocês poderem falar um pouco também. Então, concluindo, mesmo as linhas de pesquisa que não chegam a um objetivo inicial, por exemplo, achar fenômenos quânticos na vida, mesmo essas linhas de pesquisa, se elas utilizarem os métodos científicos adequadamente, elas podem dar grandes contribuições para a ciência, descobrindo novas explicações e possibilitando novas aplicações, por exemplo, o computador quântico. Então, essa área da biologia quântica,
mesmo ela não chegando naquele objetivo central, muita gente trabalhando com o método científico pode encontrar fenômenos importantes. Aí tem aqui uma fala do Paul Davies, que Schrödinger e companhia, né, aquele pessoal do início da mecânica quântica, eles queriam saber se a mecânica quântica tem um papel essencial nos processos da vida. Ou seja, o aspecto único e mágico da vida seria fundamentalmente de natureza quântica. E aí o Paul Davies fala, e eu concordo com ele, a gente está muito longe disso. Isso deve ter sido um equívoco, eles não tinham noção nem da mecânica quântica e nem da vida, né? A coisa estava nascendo, né? Bom, o que a vida tem de novo para explicar, o que a física tem de novo para explicar a vida e a consciência? A gente tem, por exemplo, os sistemas complexos. Nos sistemas complexos, né, a gente estuda que o todo é diferente da soma das partes. Sistemas que apresentam propriedades emergentes, que são resultantes da interação entre as muitas partes. A consciência já é explicada como emergente do funcionamento do cérebro. Várias espécies apresentam diferentes estágios de consciência, a gente já sabe que a consciência não é uma coisa só do ser humano e você não precisa de nenhuma alma para explicar a consciência. E eu concordo com o Paul Davies e outros que acham que a vida, né, é um fenômeno emergente do comportamento da matéria.